Era fim de tarde quando a luz suave da cozinha iluminava os azulejos claros. Foi nesse momento que a voz frágil de Lucas, um menino de apenas 6 anos, quebrou o silêncio. "Posso ficar aqui com Voque?" perguntou, os olhos marejados. Helena, a empregada da casa, secou as mãos no avental e se agachou diante dele, tentando entender o peso daquela tristeza. Com a voz embargada, Lucas desabafou que não tinha mim. Enquanto os colegas falavam das MEs, que preparavam lanche ou assistiam aos jogos de futebol, Elias conhecia a ausência. Helena tentou explicar que não era culpa dele, que escolhas erradas de adultos não definiam seu valor, mas as palavras mais duras vieram em seguida. "Então, pode ser minha-me para sempre." O coral de Helena quase parou. Ela sabia que havia limites entre patroa, empregado e família. Mas como negar a um menino que queria amor? Segurando-o firme nos braços, prometeu: "Não vou te abandonar. Vou cuidar de Voque como se fosse meu filho." O que ela não sabia era que Roberto, o pai milhões de Lucas, estava parado na porta, ouvindo cada palavra. O empresário, acostumado a medir o mundo por cifras e contratos, sentiu a própria vida desmoronar. O filho não pedia brinquedos caros nem viagens, mas sim presena e afeto. Na manhã seguinte, quando chegaram juntos ao concurso da escola, Lucas de mãos dadas com Helena e Roberto, não havia luxo que se comparasse aquele instante. Pela primeira vez, o menino se sentiu completo. E Roberto entendeu de forma definitiva que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas no amor que une uma família. Naquela noite, depois do concurso escolar, Roberto mal conseguiu dormir. As palavras do filho ecoavam em sua mente como um lembrete incômodo. Eu queria algum que não fosse embora. Pela primeira vez em muitos anos, ele deixou de pensar em negócios e contratos para encarar a própria sólido e a ausência que tinha imposto a Lucas. Enquanto o menino dormia abraado ao ursinho de Pélcia, Roberto se levantou e ficou observando da porta do quarto. O filho parecia tranquilo, mas o que mais doa era saber que aquela paz vinha em grande parte da presença de Helena e nuda dele. Na manhã seguinte, durante o café, Roberto quebrou o silêncio. "Helena, preciso falar com vó." Ela ergueu os olhos assustada, como se tivesse ultrapassado alguma linha invisível ao se aproximar demais do menino. Mas, para surpresa dela, o tom do patrono era de censura. "Quero agradecer. Você foi-me para o meu filho quando eu não soube ser pai." Helena tentou argumentar que tinha feito o que sentia ser certo, mas Roberto a interrompeu com sinceridade rara. "Eu errei. Pensei que dar conforto e luxo fosse suficiente. Mas o Lucas não precisa de um pai rico. Precisa de um pai presente." Com o tempo, a rotina da casa mudou. Roberto passou a chegar mais cedo do trabalho, sentava-se ao lado do filho para ouvir suas estrias e se arriscava na cozinha com Helena para preparar o jantar. Lucas, radiante, começou a sorrir, mas corria pela sala mostrando desenhos, e toda noite exigia que o pai e Helena ouvissem juntos sua leitura antes de dormir. Não havia assinatura de cheque carro importado ou manso que substituísse aquilo. O empresário, que sempre acreditou que poder era sinônimo de dinheiro, agora descobria o valor de algo simples estar presente. Helena, por sua vez, não se via apenas como empregada, mas como parte da família que, de maneira inesperada, havia ajudado a reconstruir. E assim, naquela casa antes fria e silenciosa, o riso de uma criança começou a ecoar novamente, lembrando a todos que o verdadeiro milagre acontece quando o amor encontra espaço para florescer. Com o passar das semanas, a transformação ficou evidente. Roberto, antes um homem endurecido por reuniões intermináveis e metas financeiras, agora se descobria redescobrindo o prazer das pequenas coisas. Chegar em casa e ser recebido pelo abraço caloroso de Lucas se tornou o momento mais esperado do dia. Às vezes, o garoto o arrastava para o quintal ansioso para mostrar a pipa nova ou a bola que ganhara.
Outras vezes pedia simplesmente: "Pai, fica comigo." E dessa vez, Roberto ficava. Helena também percebia a mudança. O patro, que no início parecia distante e impenetrável, agora buscava conselhos dela principalmente sobre como lidar com os medos e inseguranças do filho. Ele Jota não falava como chefe, mas como homem vulnerável, disposto a aprender. "Você acha que estou acertando?" perguntou numa noite depois de colocar Lucas para dormir. Helena sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. "Não existe manual, Roberto, mas se de estar aqui, Vox já te está acertando." O vínculo entre os TRS cresceu de forma natural. Na escola, Lucas passou a ser mais confiante. Nos desenhos J não apareciam casas vazias ou figuras solitárias. Agora, havia sempre TRS pessoas de mãos dadas. Professores comentavam sobre como o menino estava mais participativo e sorridente. Roberto, emocionado com essas mudanças, começou a repensar até mesmo a própria vida profissional. Reduziu compromissos, delegou tarefas e decidiu que o tempo com o filho era prioridade. Não era fácil mudar hábitos de décadas, mas cada riso de Lucas era um lembrete de que estava no caminho certo. Helena, por sua vez, se sentia cada vez mais parte daquela família. Embora nunca tivesse planejado isso, via em Lucas o filho que a vida no lhe dera. E Roberto não. A enxergava como a funcionária, mas como algum essencial para o equilíbrio da casa e principalmente para o coral do menino. Naquele lar que antes transbordava luxo e silêncio, agora reinavam vozes ístrias e carinho. E todos sabiam, no fundo, que aquela era a verdadeira fortuna que tinham conquistado juntos. O tempo passou e a casa de Roberto Joton lembrava mais aquele lugar frio e silencioso. Aos poucos, o empresário foi aprendendo a desacelerar. Trocou reuniões noturnas por noites de rístrias em voz alta, viagens de negócios por passeios de bicicleta no parque com Lucas e Helena. Era visível, havia descoberto uma nova forma de viver mais leve e verdadeira. Mas a mudança foi apenas no lar. No trabalho, os funcionários estranharam quando Roberto começou a recusar compromissos apis, certo, o rio. "Minha prioridade agora", meu filho disse com firmeza diante da diretoria. Muitos se entreolharam surpresos. O homem que sempre pregara disciplina erigida e lucro acima de tudo, agora falava de família. E curiosamente sua postura inspirou outros a fazer o mesmo. Em casa, Lucas florescia. O menino que antes se escondia no silêncio, agora enchia os corredores com gargalhadas. Passava horas mostrando desenhos, inventando estrias, e sempre que possível, puxava Helena pela mão. "Vem me brincar comigo." Ela ainda se emocionava cada vez que ouvia a palavra "me", mas Jot não sentia culpa. Pelo contrário, era como se aquele título fosse a recompensa mais preciosa de sua vida. Certa noite, ao ver o filho dormindo entre eles no sofá, Roberto olhou para Helena e disse baixinho: "Voc nós parte disso, voc o coral dessa família." Helena tentou responder, mas a a silenciou. Pela primeira vez sentiu que não precisava mais se preocupar com limites invisíveis. Na manhã seguinte, Lucas acordou radiante e, segurando as mãos dos dois, anunciou: "Agora eu tenho pai e me de verdade." Não houve contestal. Apenas sorrisos e lágrimas silenciosas. O que antes era uma casa de luxo e sólido havia se transformado em lar. E naquele lar, TRS pessoas aprenderam que amor e presença valem mais do que qualquer fortuna. Alguns meses depois, a transformal que comeara de forma temida, Jut era impossível de ignorar. A manso de Roberto havia se tornado um verdadeiro lar, onde o riso de Lucas ecoava pelos corredores e a presença de Helena trazia calor humano que dinheiro algum poderia comprar. Porm era apenas dentro de casa que as mudanças se faziam notar. A postura de Roberto no mundo dos negócios também havia mudado. Antes conhecido como um homem frio e obcecado por resultados, ele agora priorizava o tempo com o filho.
Cancelava reuniões noturnas sem medo, delegava funes que antes fazia questo de centralizar e surpreendia colegas ao afirmar: se não tiver equilíbrio, nada disso vale a pena. Essa nova aviso despertava respeito em alguns, mas também desconfiança em outros que não entendiam como um empresário duro havia se tornado algum to humano. Enquanto isso, Lucas florescia. O menino participava com entusiasmo das atividades escolares, sempre com Helena ao lado, orgulhosa de cada conquista. Roberto fazia questo de estar presente em todas as apresentais campeonatos e reunias algo que nunca havia considerado importante antes. E cada vez que Lucas sorria no palco procurando os dois na plateia, o coral do pai se preenchia de algo que antes desconhecia, orgulho genuíno. Mas nem tudo era simples. Roberto ainda lutava com fantasmas do passado, a ausência da esposa que abandonara o filho à culpa por anos de distância emocional. Muitas noites ficava em silêncio, na varanda olhando para o jardim iluminado, a que Helena se aproximava. Voc est pensando no que perdeu, no perguntava com delicadeza. Ele suspirava. No que deixei escapar, mas também no que ainda posso construir. E era nesse ponto que encontrava foras para seguir em frente. Helena, por sua vez, também vivia um dilema. Embora se sentisse parte da família, o título de me que Lucas lhe dera ainda carregava um peso. Ela sabia que oficialmente era funcionária. Mas a cada abrau apertado, a cada confidência sussurrada pelo garoto, sentia que Joto tinha atravessado aquela linha invisível havia muito tempo. O momento decisivo veio numa tarde de domingo. Sentados no gramado, Lucas pegou as mãos de Helena e Roberto e declarou: Vox sou minha família. O silêncio que seguiu foi carregado de emo. Roberto olhou para Helena, os olhos marejados, e disse: ele tem razão. Voc não é quem cuida dele. Quem cuida de NS. Naquele instante, Helena percebeu que não havia mais barreiras. A casa Joto, era apenas o lugar onde trabalhava. Era o lar onde seu coral pertencia. E Roberto finalmente entendeu que a maior herança que poderia deixar ao filho não era o emprego que construra, mas a certeza de que nunca mais estaria sozinho. O tempo trouxe novas cores para a vida de Roberto, Helena e Lucas. A manso, antes marcada pelo silêncio pesado, agora respirava leveza. O empresário havia aprendido a se reinventar, não apenas como pai, mas como homem. E nesse processo, começou a olhar para Helena de uma forma diferente. Tudo começou em pequenos gestos. A forma como ela organizava a rotina da casa, sempre colocando Lucas em primeiro lugar. O jeito carinhoso como transformava qualquer refeio simples em momento de família. E principalmente a paciência com que escutava tanto o menino quanto ele sem julgamentos. Roberto se pegava observando Helena em silêncio, perguntando a si mesmo como havia demorado tanto para enxergar o valor daquela mulher. Lucas, por sua vez, parecia sentir essa mudança. Às vezes olhava para os dois e sorria como se entendesse o que estava acontecendo sem precisar de palavras. Uma noite antes de dormir, soltou a frase que deixaria o pai sem ar. Pai, porque Voc no casa com a mami. Helena Roberto tentou disfarar, mas ficou em silêncio. Helena, do outro lado da sala, ouviu e abaixou os olhos constrangida. Nos dias seguintes, a ideia não saiu da cabeça de Roberto. Não se tratava apenas de gratidão. Era admirar o carinho, respeito e, acima de tudo, amor. Ele sabia que a relau dele seria vista com estranhamento por alguns, afinal, Helena comeara como empregada. Mas também sabia que nada disso importava. O que importava era que juntos tinham reconstruído o coral de Lucas e formado uma família de verdade. Certo domingo, durante um piquenique no parque, Roberto tomou coragem. Enquanto Lucas corria atrás de uma pipa, ele se aproximou de Helena e falou com a voz firme, mas emocionada. Voc mudou nossas vidas. Não apenas a do Lucas, mas a minha também. Eu não quero que Voc se veja mais como funcionária. Quero que veja esta casa, esta família, como sua para sempre.
Helena ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos marejados. Roberto Vogt, tem certeza? Perguntou com o coral acelerado. Ele apenas segurou a mão dela e respondeu. Nunca tive tanta certeza de nada. Naquele instante, Helena percebeu que o destino havia lhe dado no apenas um lar, mas também o amor que nunca imaginou encontrar. E Roberto entendeu de uma vez por todas que sua maior conquista não estava nos milhas acumulados, mas na família que havia decidido construir. Os meses seguintes foram de transformar o verdadeira. Roberto Joatunu era o mesmo homem que um dia acreditou que dinheiro resolveria tudo. Agora cada sorriso de Lucas e cada olhar de Helena eram lembretes de que o amor exige presena no apenas recursos. A manso luxuosa, antes esse mibolo de poder e sólido tinha se tornado um lar cheio de afeto, onde o cheiro de bolo no forno se misturava às risadas de pai e filho reunidos na sala. Uma noite, ao colocar Lucas para dormir, o menino segurou a mão do pai e disse baixinho, Pai, eu sou feliz porque Voco não vai mais embora. Essas palavras atravessaram Roberto como flecha. Ele entendeu que não precisava ser perfeito, bastava estar ali de verdade. Helena, ao ouvir, sorriu em silêncio. Aquilo era a prova de que a família que haviam construído tinha se tornado inquebrável. No luxo que preenche o coral de uma criana, mas o tempo, o cuidado e o amor sincero. O verdadeiro patrimônio que podemos deixar para quem amamos não cabe em cofres, mas nos momentos que escolhemos compartilhar. E você, Joe, pensou em como a sua presença pode mudar a vida de algum que você ama? Compartilhe sua opinião nos comentários, queremos muito saber a sua aviso. E não se esqueça, inscreva-se no canal para continuar acompanhando estrias emocionantes que lembram a todos NS o que realmente importa na vida.